Olá, Jaqueline por aqui para mais uma semana de Descobrindo Romanos. Esse livro que tem mudado a vida de homens e mulheres ao longo dos anos. Essa semana, Romanos no capítulo 9, começando no versículo 19, que na minha Bíblia tem o subtítulo A Soberania de Deus. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa, pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Será que nós podemos perguntar para Deus por que você me fez assim? O oleiro, então, o oleiro é aquela pessoa que faz o vaso de barro, né? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Paulo vai dar um exemplo que para eles fazia muito sentido, que é alguém que faz barro, que trabalha com vaso, e vai fazer um vaso para segurar flor, vai fazer um vaso para tantas outras coisas, né? Paulo vai abordar isso diretamente. E é interessante que aqui no versículo 21, quando ele diz o oleiro não tem direito, ele está usando uma palavra no grego que significa autoridade, poder. Então o oleiro não tem esse poder, não tem essa autoridade. Paulo está aqui, está rebatendo uma acusação que é ilegítima. Não é que não tem resposta quando vem essa acusação dizendo que, então por que Deus ainda nos culpa? Paulo não está dizendo, olha, eu não tenho resposta para você. Paulo está dizendo, essa pergunta não faz nem sentido. Quem é você na fila do pão? Tem um abismo enorme entre o homem e Deus. Nós não temos o direito, a capacidade de compreender a sabedoria que Deus tem. É interessante porque esse trecho aqui do oleiro que Paulo está usando tem relação com Isaías 29, no versículo 16, que é quando diz, e o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada sabe? Ou até Isaías 45, 9, que diz, acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Paulo está trazendo algo que era real para eles, que eles conheciam, e trazendo o Velho Testamento exatamente para dizer, Deus é soberano, ele escolhe da forma que ele quer, e nós não podemos questionar. Versículo 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição. Esse é um versículo que no original ele tem uma gramática um pouco difícil, porque ele tem uma palavrinha se, mas não tem uma palavrinha então. Então algumas versões têm umas traduções um pouco diferentes, tá? Mas é interessante que aqui, quando diz que Deus suportou com grande paciência, o verbo no original, o aguentar, significa Deus suportou, ele teve muita paciência. Paulo está deixando muito claro que Deus está sendo paciente com todos nós. Versículo 23. Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. Então Deus nos preparou de antemão para a sua glória, a gente desobedeceu, a gente pecou e Deus continua sendo paciente conosco. Merecemos essa paciência? De forma nenhuma, mas Deus está aqui sendo paciente para conosco. Versículo 24. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também entre os gentios, e graças a Deus, porque aí chegou nós. Eu não tenho sangue, família de judeu, se você olhasse pela minha genealogia, eu não estaria entre os escolhidos, mas exatamente porque Deus chamou os gentios, chamou a todos, nós podemos dizer isso hoje. E aí Paulo vai trazer um trecho de Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus. E esse trecho de Oséias, ele está abordando as tribos do norte. Israel, durante um período, teve ali uma divisão, e Oséias está aqui descrevendo a ira de Deus por causa do pecado deles. Então Deus vai levar o profeta Oséias a nomear os filhos dele como não amado e não meu povo. Esse foi o significado do nome dos filhos deles. Está lá no capítulo 1 de Oséias. Isso foi uma ilustração da acusação contra aquela nação. As duas citações aqui são parte da promessa de Deus aos remanescentes de Israel, de que ele realmente ia remover esse julgamento sobre o povo dele, ia restabelecer como seu povo. Lá no comecinho, os nomes das duas crianças, elas depois vão ser adaptadas e invertidas. Aqueles que antes eram não meu povo, agora vai e não meu amado,
elas vão serem, o nome delas vai ter um outro significado. Então Paulo está trazendo isso para nós aqui, para a gente entender, vocês são chamados, serão chamados filhos do Deus vivo. E aí no versículo 27, Paulo vai começar a citar Isaías. Estava citando o profeta Oséias, agora ele vai citar Isaías. Isaías exclama com relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Apenas aqueles, o finalzinho, aqueles que sobrarem, vamos dizer assim. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Isaías 10, do 22 ao 23, diz exatamente isso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. O soberano, o Senhor dos exércitos, executará a destruição decretada contra todo o país. É exatamente isso que Paulo está tratando aqui. Quando a gente olha para esse trecho de Isaías, o Senhor ia cumprir uma palavra, que o Isaías estava se referindo à invasão da Palestina pelos babilônios, o exílio, e tudo que ia acontecer, exatamente isso, onde Israel ia ser reduzida drasticamente. E aí, versículo 29 conclui-se: como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Esse trecho é um trecho que parece complexo, mas quando a gente para olhar, a gente pode resumir entendendo que, pensa num oleiro, aquele que vai fazer os potes de barro. Ele tem um monte de barro, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer um pote bonito, um pote para guardar flores, um pote para guardar lixo. O barro não reclama. Nós somos esse barro. Deus é o oleiro. Nós não entendemos os planos de Deus, nós não podemos reclamar dos planos de Deus. Nós não temos essa capacidade. O barro, se você fosse um oleiro, não ia reclamar para você. Mas Deus nos criou. E Ele não nos criou para ser coisas ruins. Deus nos ama. Ele quer nos salvar. Ele escolheu nos salvar. Mesmo a gente sem uma família religiosa, sem ter uma linhagem azul, sem ter sangue azul, sem ser rico, sem ser nada. Ele nos escolheu. A gente não merecia. Nós muitas vezes nós continuamos sem merecer, né? Porque mesmo sabendo sobre o amor de Deus, a gente peca. Mas Deus, por pura bondade, nos escolheu. Deus nos amou. E nós podemos descansar nesse amor. Então, desse trecho a gente tira duas coisas. Uma, a gente não pode reclamar com Deus. Nós não temos esse direito de reclamar, tá? Isso está fora de cogitação. E número 2, a nossa fé é pessoal. Nós somos salvos individualmente. Deus escolheu cada um de nós. E a gente não pode esquecer que Deus é um Deus paciente, que está nos amando, está nos escolhendo e está nos dando tempo. Que você possa orar, dizendo: Deus, obrigada por me amar quando eu não merecia. Obrigado porque você me escolheu, me deu a chance de acreditar em Jesus, mandou Jesus para morrer no meu lugar. Deus, me ajuda a confiar em você, mesmo quando eu não entendo. Deus, me ajuda a confiar. Que essa semana você possa refletir nisso. Não posso reclamar com Deus. A minha fé é pessoal, cabe a mim. Obrigada, Deus, porque o Senhor foi paciente. Me ajuda a confiar. Nos vemos na próxima. Até mais.